pessoal, muito bom dia. Esse é mais um Domingão do Carlão e esse Domingão do Carlão aqui, ele tem um sabor todo especial para mim, porque aqui do meu lado está a queridíssima Tereza Vendramini, que todo mundo no agronegócio chama carinhosamente de Teca Vendramini. A Teca Vendramini é o seguinte, eu vou apresentar hoje de maneira diferente. Ela é a neta da dona Chiquinha, ela é a avó da Joquinha, avó do Antônio, mãe da Fernanda, e ela é uma pessoa de um coração imenso, 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 imenso. E para falar um pouquinho, preparar um pouco essa prosa com ela, eu conversei esses dias longamente e percebi que ela é mais do que tudo isso, ela une doçura, e o meu avô chamava as pessoas inteligentes, o meu avô falava que era assim, essa pessoa é ativa. E eu vou pegar carona no meu avô para dizer que a Tereza é ativa. Tereza, é um orgulho para mim e uma honra trazer você aqui no nosso Domingão do Carlão. Obrigado pela sua presença. Viu? Meu querido, eu que agradeço. Fiquei tão agora emocionada até com essa abertura, de ver como que você está me apresentando, Carlão. Muito obrigada, sabe? Eu acho que foi uma coisa assim de amigo, né? Mais uma vez, porque nós temos que contar aqui que a primeira entrevista de presidente foi com você. Eu quero falar isso aí depois com você. Mas foi uma apresentação de um amigão que você é. Um amigão não é meu, não, é de todo mundo aí, né? Eu estava agora esperando para conversar com você, e todo mundo que estava aqui na Sociedade Rural Brasileira quis entrar aqui para conversar antes com o Carlão. Foi uma festa terrível aqui agora. Mas essa conversa que ela está falando aí agora, aconteceu agora há pouco aí, estava aí o Mauricinho Fraga Filho, que é presidente da Acre Pará, estava aí o Christian Lombauer, da Crop Life, e isso é a prova viva do que eu estou falando, dessa história de que ela é uma mulher ativa, porque ela estava aí, ela pensa uma pessoa agregadora, e ela tem uma qualidade que a qualidade é só quem está na última das prateleiras é que tem, que é a qualidade da humildade, a qualidade de falar, não, esse assunto, eu acho que essas pessoas aqui sabem mais do que eu vou pedir a opinião delas, eu vou me informar com elas. Ô, Teca, eu virei seu fã, eu já era seu fã há muito tempo, agora eu virei fã de carteirinha por essas qualidades que você demonstrou que tem, que é a qualidade de agregar as pessoas, a qualidade de ter a humildade de perguntar para as pessoas. Não é à toa que você é a prateleira de cima do agro hoje. É a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira, uma entidade de mais de 100 anos. Acabou de ser eleita presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul e tantas outras coisas. Eu queria saber o seguinte, Teca, como é que é a sua vida? Porque deve estar corrido o negócio aí, né? Olha, está um pouco, sim. Carlão, obrigado de novo, mais uma vez, pelo carinho. Eu estou em casa aqui com você, né? A gente fala muito isso, que tem alguns ambientes que é uma alegria, né? É confortável, é um ambiente amigo, né? E eu estou aqui com você, sim, né? Essa nossa amizade aí de tanto tempo, e não só você comigo, de novo, você é um amigo aí de todo mundo do Brasil. Esse momento está sendo muito corrido, né? E tem uma coisa, né? A gente teve o Covid, eu fui eleita em 10 de fevereiro, né? Aqui presidente da Sociedade Rural Brasileira, você estava aqui comigo no dia. Pois é. E eu trabalhei muito, acho que 40 e poucos dias, né? Então, chegando aqui na Rural, tendo que ver tudo isso, organizar, me adequar a essa situação, e aí chegou o Covid. Né? Todo mundo aqui, né, do Brasil sabe que nós tivemos que, de alguma maneira, parar nossas atividades. E eu fui para a fazenda e eu fiquei quase 60 dias com a minha família, com meus netos, minha filha. Foi um momento assim de, né, que eu acho que muitas famílias aí do Brasil viveram, né, esses encontros familiares e tal. Só que aí as coisas foram caminhando, a Rural não parou em nenhum momento. Está sendo um aprendizado muito grande, sabe? Quando eu digo a Rural não parou, naqueles primeiros dias ali, que foi final de março,
Eu tive a minha primeira, sabe, ofício como presidente da Sociedade Rural Brasileira, foi enviado para a nossa ministra Tereza Cristina, foi enviado para, assim, várias, né, pessoas aí que tinham uma ingerência no assunto, que foi pedir para que todas as estradas do Brasil que pudesse circular a nossos caminhões, né, a safra e o abastecimento dos supermercados em geral. Isso daí saiu com esse pedido, né, com esse ofício, se eu não me engano, foi no dia 22, em seguida o do mapa saiu no dia 26. Então, olha, Carlão, foi um aprendizado, porque a gente entrou no Covid, que tudo parou, mas para o agro, né, Carlão, não parou. O agro não parou, a gente continuou trabalhando e a gente teve alguns problemas pontuais naquele momento, né? Então, foi um aprendizado e eu não parei. Agora, eu estou aqui na Rural, né, já faz uns meses que a gente está trabalhando com distanciamento, tudo isso, mas alguns dias por semana, normalmente eu fico de 3 a 4 dias aqui, e as pessoas, como você viu hoje, né, que a gente conversou um pouco antes, estão vindo aqui. Então, está sendo uma loucura, e como eu te falei, emagreci 5 quilos, né, já. Tá bom, essa parte aí tá ótima também, que eu achei bom. E a coisa não para mesmo. Ô, Tereza, deixa eu te falar um pouquinho, pessoal te conhecer um pouco melhor aí, pessoal que eventualmente o público que assiste o Fala Carlão quer conhecer um pouquinho sua história aí. E aí, eu já falei da dona Chiquinha, eu já falei, mas na verdade você é uma, né, neta e filha de fazendeiros, eu queria que você desse uma retrospectiva. Onde é que você nasceu? Como é que foi a sua infância? O povo gosta de saber dessas coisas, viu? Até você, porque assim, eu falo, ninguém nasce presidente de nada. Hoje você está, Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul, um monte de conselho, um monte de coisa boa, um monte de agenda importante, né? Amiga da ministra. Eu quero saber o seguinte, agora, como é que foi a infância da Tereza? Onde é que ela passou a infância? Como é que é? Me conta um pouquinho dessa prosa aqui, nesse nosso comecinho de conversa. Olha, eu estou rindo muito, né? Porque eu adorei o que você falou. Teca, ninguém nasce presidente, com certeza, sabe? A minha infância, e eu sou tão caipira, eu sou tão da roça, até hoje que eu sou, que com certeza tem coisas assim que hoje na minha vida eu nunca imaginava, Carlão. Nunca imaginaria. Eu estou sentada aqui hoje na Rural, que eu fosse a presidente da Sociedade Rural Brasileira e as outras coisas que estão acontecendo na minha vida. Agora, isso tudo, as pessoas me perguntam, gente, é fruto de muito trabalho, eu não tenho outra explicação aqui. Mas, falando da minha infância, eu sou natural de Adamantina, no interior de São Paulo, que é 600 quilômetros aqui de São Paulo, e eu tenho uma vida muito ativa em Adamantina, né? Eu tenho ficado 15 dias por mês aqui em São Paulo, e tem uma coisa que eu não abri mão na minha vida. Eu fico uma semana em Adamantina, aí eu volto para cá. Continuo trabalhando, fazendo reuniões, né? Eu pus uma internet na fazenda, continuo trabalhando, sofro com a internet, que ela cai, mas eu trabalho um pouco menos na semana que eu estou lá, mas isso eu não abri mão, sabe? Assim, eu trabalho muito na fazenda, eu sou produtora rural e adoro, Carlão, adoro, sabe? Isso é uma história de vida da minha família. Tem muita gente que fala assim, mas a senhora, eu comecei a trabalhar na fazenda faz uns 15 anos, né? Mas a senhora gostava? Eu não sabia. Eu tive que voltar, né, no momento da minha vida, trabalhar na fazenda. Hoje eu sou sozinha lá, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto como eu gosto. E hoje eu tenho uma coisa que onde eu vou, nesses fóruns que eu estou discutindo, aqui na Rural, na Farm, que é no Mercosul, que eu estou também, tem uma coisa que eu falo que é que mais me chancela. Eu sou produtora rural, sou mesmo. Sou pecuarista, é isso que me dá, sabe, assim, eu acho que a força de falar pelo agronegócio, a força de me representar, eu falo, eu sou mais uma, eu sou uma, né, de nós, e isso daí acho que é o maior gancho da minha vida hoje. E isso, falando um pouco desse assunto, já saindo aí da sua infância, né, saindo de Adamantina e vindo aqui para
para a nossa realidade, para a nossa sociedade rural brasileira, porque você fez um trabalho brilhante aí na gestão do Marcelo e você cuidou de organizar esse departamento aí de pecuária dentro da rural. E eu acho que isso te deu uma bagagem muito grande e eu acredito que você conheceu, de fato, né, vamos dizer assim, o Brasil, esse Brasil que sustenta o Brasil, esse Brasil do agronegócio. Ou seja, eu queria que você falasse um pouquinho como foram esses anos e essas suas viagens, porque uma coisa interessante é que, geralmente, as pessoas que vão, muitas vezes, o presidente da República, eu estou falando de uma pessoa que tem um cargo executivo, acaba, de certa forma, ficando isolado do mundo real, né? E você, nesses últimos anos, ao contrário, você estava muito presente no mundo real, né? Então, que desenho que você tirou para você trabalhar e como isso foi importante para você exercer agora esse cargo de presidente da Sociedade Rural Brasileira? Olha, acho que isso que você falou, né, é outra coisa que me chancela também bastante, que me dá força e me dá suporte. Eu estou no meio do povo, não tenha dúvida. Estou no meio do produtor rural, né? Como eu te falei, eu sou mais uma deles. E é a coisa, Carlão, eu fico aqui, eu tenho, né, minhas obrigações aqui, né, na rural, a gente tem vários departamentos, comitês, tudo isso, mas olha, quando eu tenho a oportunidade de pôr o pezinho na estrada, sabe, que eu vou visitar os produtores, que eu vou para alguma região, aí sou eu, sabe? Eu tenho uma botina que fica aqui em São Paulo, tem as outras da fazenda, eu já cato minha botina, já vou embora, e é isso acho que é a coisa que mais me faz viva também, sabe? É tal Acho que E assim, se eu pudesse te dar um conselho, quem sou eu para te dar um conselho, mas se eu pudesse te dar um palpite, eu tenho uma frase que eu vi uma vez numa reunião no escritório do presidente de uma grande multinacional. Ele não estava lá no dia e a gente entrou, a secretária deixou a gente fazer uma reunião na sala dele. E lá nessa reunião, nessa sala, eu vi uma plaquinha na fazenda, nunca mais me esqueço, eu tirei uma foto e eu coloco isso nas minhas palestras aí. E dizia assim: o escritório é o pior lugar do mundo para se enxergar o mercado. Então, continue Adorei. sempre assim, você tem o meu voto Adorei. sempre. Adorei, nossa, gostei. Acho que você já ajudou demais a nossa conversa aqui hoje. Acho que isso aí é uma sabedoria, né? O que você falou dessa pessoa, desse outro presidente, é isso aí. Eu acho muito importante, né? Que nem eu estava aqui hoje, você falou dois amigos que vieram aqui, que estavam aqui comigo, né? E realmente você citou também, eu quero falar do meu ex-presidente, né? Que é o Marcelo Vieira, que é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, meu antecessor. Meu amigo esteve aqui ontem comigo, ele está morando em Minas e veio aqui, né, para a gente conversar também. Então, estar aqui na Rural é muito importante. Isso daí né, eu recebo as pessoas, eu converso, faço as reuniões, mas realmente eu estar com o pé na estrada aí, eu estar conversando com todo mundo, eu estar andando, né, nesse Brasil aí, que esse Brasilzão, que realmente eu tive a oportunidade de me conectar mais nesses últimos 3 anos, sim, que eu fui diretora de pecuária aqui da Rural. Eu estou falando do meu ex-presidente, Marcelo Vieira, meu amigo, ele me deu muita oportunidade, sabe, Carlão? Eu sou muito grata a ele, que é um homem muito inteligente e de uma sensibilidade muito grande. E eu falava assim, Marcelo, os produtores de tal lugar, né, no Brasil, do nortão do Brasil, vão fazer um evento, estão me chamando. Ele fala, vai, Té, vai. Ele sempre me deu esse estímulo de ir. Ele sempre foi uma pessoa que assim, me incentivou bastante, me deu muita oportunidade. E foi um aprendizado, Carlão, sabe? Nesses 3 anos, diretora de pecuária, assim, não só de estar junto com o produtor rural desse Brasil todo, né? Até eu falo que foi muito, não foi muito. 3 anos é muito pouco, né? E eu isso hoje. E hoje eu acabei de chegar numa viagem do Pará, que eu fiquei 8 dias, e acho que não é muito pouco, porque o Brasil é de uma imensidão, Carlão. O Brasil é de uma riqueza, de uma variedade, né? Que cada viagem dessa que eu vou, eu falo, eu preciso andar mais, preciso conhecer mais. E outra coisa muito importante,
cada contato, né? Porque a viagem não é uma viagem só para passear, são pessoas que eu converso, né? Pessoas que eu me conecto, eu volto uma pessoa muito melhor para cá. E me sentindo muito pequenininha, porque isso aqui tudo é muito grande. Tem muita Pois coisa. é, mas você tem muitos desafios e o mais legal que eu acho é justamente isso, né? Porque você e a gente, antes de entrar nas questões mais pontuais aí, eu queria saber de você o seguinte, porque você, eu acho que as suas andanças, elas são, digamos assim, inspiradoras e inspiram outras pessoas a também trabalharem mais pela causa maior que é o agro, falando assim. E aí, como é que você imagina o tanto de pessoas que você já, vamos dizer assim, que se inspiraram no seu exemplo? E aí eu estou falando não só mulheres, mas eu estou falando mulheres e homens que são, vamos dizer assim, convertidos pelo seu discurso, por essa sua vontade de incluir as pessoas? Olha, Carlão, eu assim até agradeço, né, essa sua menção, né, na sua fala agora, mas sinceramente, assim, eu percebo porque as pessoas me escrevem muito. Elas entram em contato comigo. Hoje a gente tem as redes sociais, né? Então eu tenho muita mensagem que eu recebo, né, de mulheres e de homens e todo mundo. E eu acho que eu sou essa pessoa que conversa com todo mundo também, de alguma maneira. Todo mundo quer conversar. Então eu recebo sim muitas mensagens e das pessoas contando alguma coisa, que me viram em alguma situação e tiveram, né, se inspiraram para alguma coisa. Assim, eu agradeço isso, eu me honro muito com tudo isso, mas eu não fico pensando nisso, sinceramente. Sabe, eu tenho que continuar caminhando, Carlão, eu acho que eu tenho que continuar trabalhando e de novo, pouco que eu tenho feito, eu vejo que eu não fiz nada, que eu tenho muito mais para fazer. Então, eu sou uma pessoa que eu sinceramente olho muito para o futuro. Muito futuro. Quem me conhece, às vezes eu tenho amigas minhas que são amigas de muitos anos e eu brinco às vezes com elas. Vocês já me viram falar de passado? Eu não tenho tempo, né, de me pegar a coisas antigas. Eu acho que, poxa vida, né? Eu já sou avó, que nem a gente falou, né, do Joquinha e do Antônio. O que eu sinto muito hoje é de não ter mais tempo de ficar com meus netos, de viver mais com eles, de conviver, de curtir tudo isso. Então, eu penso muito nisso, no presente agora, nesse futuro. E as coisas que vão acontecendo, eu agradeço muito a vida, né, que está me dando essa oportunidade, mas não me apego, não. Eu estou caminhando, estou indo. Vai, vamos caminhando. E nessa sua caminhada aí teve até um livro, né, que teve menção aí ao seu trabalho, né? Como é que foi essa história do livro aí? Já fazem uns 2 anos aí, você está no livro da Cristina Xavier, né? O Mulher Então, Alvo. Esse livro foi uma das coisas boas aí que aconteceu. Eu vou falar por quê? Fora do agro. Né? Então, eu tive a Cristiana, que é minha amiga querida, uma mulher maravilhosa, que escreveu um livro de várias mulheres aí do Brasil, sabe? Então, são várias situações, tem presidente de empresa, tem uma mulher que é promotora, tem outra mulher que é isso, aquilo, então mulheres, e eu sou representante do agronegócio. E isso foi, assim, muito especial, porque tem um negócio que eu aprendi aqui hoje, né, estando aqui no agronegócio, nesses últimos 15 anos, que é quando eu estou mais ativa, Carlão, a oportunidade, né, que a gente não pode perder de falar fora do agro. Né? A gente fala tanto entre nós, né? Eu falo que a gente é muito bom para falar entre a gente, certo? A gente está muito entre nós, está muito confortável. Nós sabemos que nós somos campeões de produtividade, disso, daquilo. O duro, meu amigo, é falar fora, né? É mostrar isso fora do agro. E principalmente nesses últimos anos, esse de 2020, então, eu acho que é o ano que a gente está sendo muito mais agredido. Né? Então, qualquer oportunidade que eu tenho de estar, e principalmente num livro de mulheres aí, de mulheres super importantes aí do Brasil, e eu sou representante do agronegócio, e se eu puder passar, Carlão, uma imagem boa, uma imagem positiva, uma imagem falando do nosso trabalho de uma maneira, né, que seja agregadora, de uma maneira que seja
de uma maneira, né, que as pessoas enxerguem essa mulher ou o nosso ramo de uma maneira assim, que, né, que seja boa, que seja positiva, eu já acho que já valeu tudo. E a Cristiana me deu essa oportunidade. Sabe, tá nesse livro aí foi um presente também. Deixa eu te falar, lá em fevereiro, quando você foi eleita aí presidente, e eu me lembro, Deus me ajuda muito, eu estava aí na Rural, e você estava lá dentro com os diretores, a história, vamos dizer assim, a eleição propriamente dita, né? Eu acho que você estava lá sabatinado lá e sendo sabatinada pelos conselheiros e tal para ser efetivamente declarada presidente. E na saída eu tive a felicidade de estar lá no lugar certo, na hora certa, e fui o primeiro, eu acho que foi a sua primeira entrevista como presidente da Rural. E de lá para cá, então tem essa cena, né? Você me dando aquela entrevista, depois eu vou pedir aí para o pessoal colocar embaixo na descrição do vídeo aí para vocês assistirem. Mas eu queria saber o seguinte, daquela Tereza de fevereiro para a Tereza de hoje, nós estamos aqui no mês de outubro, eu queria que você me falasse quem era aquela Tereza e quem é a Tereza hoje, porque eu imagino que muita água rolou embaixo dessa ponte, né, Tereza? Olha, são duas perguntas, né? Dois fatos aí que eu quero falar. Um foi dessa importância dessa tua entrevista comigo naquele dia. Quero contar isso sim, que foi muito bacana. Mas o que eu queria te falar é que a Tereza, filho, é a mesma. Você pode absoluta. É até uma pessoa que está muito mais humana, como eu te falei, né? Eu acho que eu me considero. E também, Carlão, nós estamos num ano que eu não deixo de falar que esse ano de pandemia, né? Então, acho que esse ano de pandemia nos deixou muito mais, né, humanos, de alguma maneira, olhando mais para as outras pessoas. Eu acho que nos trouxe mais para a terra, né, tudo isso. Então, assim... nesse aspecto que eu falava, quer dizer, eu acho que a Tereza cresceu, eu acho que nós, como pessoas, crescemos muito, né, e tivemos que enfrentar um negócio que a gente nunca imaginou que podia acontecer, né? Com certeza, né? Eu falo que é um ano, Carlão, de uma crise transformadora muito grande. E que a gente também, eu falo que tem coisas que a gente nunca falava antes, por exemplo, hoje a gente fala do SUS, né? Olha, o SUS, por exemplo, que é saúde, a saúde humana, né? Nós entramos em discussões diferentes do que a gente tinha, mas só que para o agronegócio, além de ver a saúde humana, a gente fala hoje muito da saúde animal. E outra coisa, e a interdependência entre as duas, né? A gente vê muito isso. Outra coisa que a gente vê muito, os nossos protocolos sanitários, né? Então, eu acho que a gente entrou no entendimento de outras, né, esferas que a gente sabia, mas não transitava tanto. Hoje, todo mundo está querendo saber disso daí e falar disso. Então, eu acho que a mulher é a mesma, ela está até com o pé mais no chão do que em fevereiro, porque acho que a vida me trouxe mais, né? Está mais me trazendo. Eu falo que, graças a Deus, essas coisas estão acontecendo comigo numa maturidade que eu já considero que eu tenho e dá para discernir tudo isso, né? Um equilíbrio que eu acho que a maturidade me trouxe. Agora, eu quero falar de uma coisa super agradável, que foi, no dia 10 de fevereiro, ter sido eleita presidente da Sociedade Rural Brasileira, que não foi, óbvio, assim, a gente sai, né, passeando por aí e é eleita presidente. Não é assim. Graça, a vida não é desse jeito. Foi um dia muito importante para mim, acho que um dos dias mais, né, de um lado, assim, super positivos, agradável e muito difícil, né, porque eu sabia, né, eu estava naquela eleição, naquela coisa, foi um dos dias mais difíceis da minha vida também. Saí, né, de dentro do conselho, que eu tinha acabado de ser eleita presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu encontrei o Carlão, né, e encontrar o Carlão ali, né, que foi a primeira pessoa que me entrevistou, foi muito confortável, Carlão, para mim, né, eu já te falei isso, muito agradável, porque você é um amigo querido, e aí a gente fez essa reunião de uma maneira, né, nós fizemos essa entrevista de uma maneira muito alegre, muito positiva, e você foi sim a primeira pessoa que eu conversei bastante de uma maneira tão agradável, que essa entrevista que a gente fez, eu vi que viralizou,
né? Todo mundo me escrevia, Teca, Divino Carlão. E eu acho até que você, né, com o teu jeito, essa amizade aí que você tem, esse jeito especial, você fez que muita gente do Brasil conhecesse essa presidente, sabe? Assim, o jeito que você conduziu a entrevista foi muito agradável, né? E para mim foi uma coisa extremamente confortável. Que bom. Agora, eu espero que continue sendo super confortável. Essa conversa aqui está ótima. A gente já passeou, então, aí, você já acompanhou um pouco da infância, acompanhou um pouco da história da Teca. Agora, vamos chegar aqui, dar uma aterrissada nos nossos... Né? A Teca tem viajado, continua viajando, falando demais com muita gente. Mas eu queria saber, viu, Teca? Conta para nós aí quais são as grandes novidades da sociedade rural brasileira. Eu sei que tem muitas, você, como já falei aqui, acabou de ser eleita também a presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul. Enfim, dá um panorama aí do que está acontecendo. Tem muita coisa importante. Eu soube que agora até os bancos te chamaram para ser conselheira da FEBRABAN. Enfim, Teca, eu tenho que falar o seguinte, a Teca está podendo. Nada. A Teca está podendo trabalhar muito, viu, Carlão? É isso que a Teca está podendo, a coisa está dura aqui. Olha, obrigada até de você, né, me colocar mais uma vez assim. Realmente, eu acho que 2020, né, que a gente já falou dessa parte difícil do Covid, de tudo isso, mas estão acontecendo, tem uma outra parte de um mundo que não está parando, de um mundo que está trabalhando muito e tendo muita oportunidade, né? Então, assim, eu dentro da Rural, está sendo agradabilíssimo receber várias pessoas, né? Hoje a gente já conversou aqui que tinha 2 amigos meus de lugares diferentes querendo ver o que eles poderiam fazer com a sociedade rural brasileira. Quais seriam os projetos que a gente poderia... Um é uma grande empresa e o outro é um grande produtor, né, no estado da Amazônia. Então, assim, o que nós podemos trabalhar junto? É uma honra para mim, sabe, Carlão? Receber essas pessoas aqui que querem estar perto da sociedade rural brasileira. E isso, então, na Rural, antes de eu falar dos outros projetos, tem acontecido muito, sabe? Então, assim, eu tenho uma parceria com a BCZ, que a gente já fez, uma parceria com a pecuária orgânica, muita coisa de pecuária, porque eu já era, né, do departamento de pecuária, isso está acontecendo aqui. Nós estamos tendo esse estamos trabalhando, tem muita coisa que está andando aqui na Rural. Né? A Rural tem um outro trabalho também, que agora vai ter um julgamento no STF da questão indígena, que é uma coisa importantíssima para o Brasil, é um julgamento muito importante, a Rural está muito envolvida nisso daí, nesse trabalho, e outras coisas, né, que a Rural tem, né, uma participação institucional e política muito forte, né, em Brasília, nós estamos na frente parlamentar, que você sabe, lá no Instituto Agro. Então, a gente tem todo esse trabalho. Mas, fora isso, que é o meu trabalho como presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu tive, sim, 4 convites aí, e que foram todos agora, assim, ultimamente. Um foi o conselho, né, dos 3 maiores bancos privados, né, eles montaram um conselho da Amazônia, que é o Bradesco, né, o Itaú e o Santander, e eles convidaram 7 conselheiros aí do Brasil, né, elegeram, eu sou uma das conselheiras, e estou representando, sim, o agronegócio, levando as nossas pautas para lá, para as discussões. Eu tive uma preocupação grande para participar do conselho dos 3 maiores bancos privados, que era ter essa, né, essa proximidade com a Amazônia Legal. Então, por isso que eu fiz essa viagem até o Pará, estive lá, que eu acredito muito que da importância, né, de você viver as coisas, né, de você estar com o pé naquela realidade, isso te dá muito mais propriedade, né, para a sua fala, para o seu discurso, para as coisas que você acredita, né, de alguma maneira passa a acreditar de uma maneira mais segura, mais forte. E eu estive até lá, e já tive a primeira reunião do conselho, que foi muito importante para mim, para colocar as pautas do agronegócio. O segundo convite que eu tive, o JBS, ele também montou um conselho, né, que eu fui convidada para ser uma das conselheiras do JBS, e também é uma discussão da Amazônia Legal. Então,
eu já estar nesses dois conselhos já me dá, de alguma maneira, né, um traquejo ou até não é facilidade, porque não é fácil. Para mim, Carlão, está sendo tudo novo, está sendo um aprendizado, sinceramente, diário. Eu estou tendo que prestar muita atenção em muita coisa, me conectar com muita coisa para estar nisso, mas, de alguma maneira, é o mesmo tema nos dois que eu estou tendo que estar. Além disso, né, eu tive a felicidade de ser eleita, né, presidente da FARM, né, como você disse, que é a Federação da Agricultura aí das entidades aí do Mercosul. Uhum. E são alguns países aí do Mercosul. Está sendo muito especial isso daí. Então, eu sou também a primeira mulher ali em 20 e poucos anos da FARM a ter esse cargo. Me sinto honradíssima, sabe, com esse convite, com essa oportunidade de discutir tudo isso aí. E o último... Pois não, Tereza, desculpe. Imagina. E o último convite que eu tive, que também é um desafio, acho que é o maior desafio para mim, é participar do conselho da FEBRABAN. Uhum. Né? Esse convite pessoalmente do Pedro Moreira Salles, né, que é o presidente do conselho, e estou representando o agronegócio também na FEBRABAN. Aí, Carlão, vou ter que estudar um mês é pouco. Ali. Viu? Então, é verdade que o Pedro te mandou uma mensagem. Ô, Tereza, aqui é o Pedro Moreira Salles, eu quero falar com você. Você falou, uai, será que é verdade isso mesmo ou é trote? Como é que é? Foi mais ou menos isso mesmo. Foi uma surpresa, né, muito boa esse primeiro contato aí, né, do presidente do conselho, né, que é o Pedro Moreira Salles, foi muito bacana, mas também a oportunidade, né, de conversar com ele, de ouvir a importância, né, desse conselho da FEBRABAN, e um convite extremamente gentil, né, de me dar essa oportunidade de eu estar lá. Estou me sentindo, Carlão, extremamente responsável, né, por essa oportunidade. E mais uma vez, né, que você falou como é que está sendo, né, esses meses, Carlão, esses meses estão sendo de trabalho muito grande, de estudo, né? E quando eu falei que a Tereza ela está podendo trabalhar umas 24 horas por dia, né, Tereza? É isso, mas com certeza, eu estou podendo, é isso mesmo, né? Às vezes tem gente que está aqui comigo e fala, Teca, você já comeu? Você tem que comer, né? Então a coisa tá nesse nível. Mas eu acho que são oportunidades assim excepcionais para mim, sabe, Carlão? Eu acho que para mim, e eu não penso só em mim, você já me conhece um pouco, sabe? É para levar a nossa fala, sabe, Carlão? Nesses fóruns, eu acho que eu estou tendo a oportunidade de falar pela gente. E é isso que eu me coloco no momento para que aconteça, de levar a nossa voz, levar nossas demandas de uma maneira muito responsável. Eu acho que é isso daí. Ô, Teca, deixa eu te falar, são tantos assuntos, né? A sociedade rural brasileira, ela está, como você mesmo acabou de descrever aí, são dezenas de assuntos, sempre assuntos muito importantes, sempre assuntos muito relevantes, sempre assuntos macro, né? Coisas maiores, coisas que afetam milhares de produtores, muita gente, né? Como é que eu imagino, quando eu te falei que você é uma pessoa muito ativa, você deve ter montado aí um time aí na Rural para falar assim, não, essa turma, eu vou trabalhar muito, mas essa turma vai ter que me dar muita consultoria aí para eu poder chegar lá, né? Olha, você falou, acho que a coisa mais importante, ninguém é bacana sozinho. Uhum. Situação, né, Carlão? Cá entre nós. Ninguém consegue fazer um grande trabalho sozinho, em qualquer situação da vida, né? Eu hoje estou aqui na Rural com todas essas, né, competências e desafios que eu tenho, mas em qualquer situação da nossa vida, qualquer profissional, eu vejo isso, ele tem uma boa equipe, ele tem que ter uma boa equipe. E você que eu acho que não é só para mim, mas é para todo mundo que está aí. E eu tenho me preocupado muito, sim, com isso daí, Carlão. Tenho me preocupado bastante, eu tenho um time aqui da Rural, tive a felicidade de ter grandes vice-presidentes, que eu tenho 3 vice-presidentes que são espetaculares, homens que já viveram muito, que vieram, né, de vários ramos aí
né, do Brasil, do agronegócio, de outras coisas, de banco, e que estão me auxiliando muito. E tem os diretores espetaculares que estão assim me dando suporte, querendo estar comigo, querendo participar desses projetos. Está sendo assim muito bacana isso, sabe? Eu acho que está todo mundo querendo, né, estar junto nessa situação e eles estão me dando suporte, sim. Com certeza. Por isso que eu falei que você lembrou meu avô. Essa mulher é muito ativa. Por isso que eu tenho certeza que a sociedade rural brasileira vai muito longe. Ô, Tereza, deixa eu te falar. Infelizmente, nosso tempo está acabando já. Você vê que a gente podia falar horas e horas aqui, mas, assim, eu queria terminar essa prosa, até por conta desses 3 anos que você viajou e conheceu o Brasil. A gente tem muitos, vamos dizer assim, o Brasil, o agro é tudo isso que a gente fala, mas, assim, a gente tem grandes problemas a serem resolvidos dentro do agro. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre eles e, especialmente, eu estou falando na parte... E eu falo, quando eu falo de problemas, eu acho que tem alguns problemas brasileiros que eles são problemas e, ao mesmo tempo, eles são solução, né? Porque, ao resolver esse problema, você movimenta toda uma economia, eu falo, por exemplo, da infraestrutura. Você deve ter visto como é que são as nossas estradas, os nossos aeroportos, os nossos portos. Quer dizer, nós estamos precisando construir essa infraestrutura e a questão de conectividade, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas coisas que você viu aí e que encaminhamento que você acha que a sociedade rural brasileira pode fazer com isso. Olha, você falou, né, pergunta ótima sua, né, que são os desafios, né, que eu considero desafios, dificuldades aí que a gente tem no Brasil. Aí eu vou falar como brasileira, né, e as coisas que que a minha percepção, né, me faz ver como brasileira e um pouco como presidente da sociedade rural, outras coisas, né? Então, você falou muito bem, infraestrutura, né? Outro dia nós dois conversamos bastante e eu tinha chegado dessa minha última viagem ao Pará e eu te falei, olha, existe uma rodovia, por exemplo, que eu estava lá, que na época da safra, a safra que vem do Mato Grosso, passam 2.160 ou 260 carretas por dia, um lugar que não tem asfalto, né? Já acabou. É um pedaço de terra, um pedaço de piche, é uma coisa absurda. Então, a infraestrutura do Brasil inteiro, até para escoar a nossa produção, até para o nosso trabalho, e das pessoas, Carlão, que vivem lá. Você falou de conectividade, você está completamente certo. Né? Eu acho que é uma coisa desse tamanho, dessa imensidão do Brasil, dessa necessidade. Agora, tem outras coisas que eu aprendi também, em que eu tenho batalhado assim, dentro do que eu posso, dentro do tamanho né, e da presença que a sociedade rural possa ter, que é a regularização fundiária brasileira, né, a necessidade, né, eu falo que isso é uma questão humanitária, um resgate social que o Brasil teria que fazer com famílias que estão há 40 anos, né, em algum lugar aí do Brasil, principalmente na Amazônia Legal, produzindo, tentando se manter. Eles tiveram um chamado, né, do governo para irem até lá e até hoje não são regularizados. Nós temos assim outra coisa que eu tenho falado muito, que é o CAR, né? Essa ação do CAR, né? Por exemplo, o Pará foram feitos 230, se eu não me engano, mil CAR, então só 3 a 4% só foram validados, tem 7 ou 8 mil ainda em estudo, quer dizer, é um absurdo, né? Não vou falar de Brasil, porque os números são astronômicos aí para falar. Outra coisa muito importante que eu falo que é um desafio para o agronegócio, nós, Código Florestal Brasileiro, nós consideramos, Carlão, o nosso Código Florestal Brasileiro, e eu como produtora rural, a nossa lei, né? Mas ele é sempre, de alguma maneira, as pessoas tentam colocar o nosso Código Florestal na berlinda, questionando, etc. Eu acho que isso é um grande desafio para a gente caminhar junto com ele de uma maneira muito firme. E, Carlão, é a última coisa, aí como ser humano, né, como brasileira, o Brasil ele tem 3 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Né? É uma coisa absurda, nós temos ainda esse número. E aí eu olho os pequenos produtores do Brasil,
né? Eu falei um pouco da regularização fundiária, a maior parte, 90%, são pequenos produtores, e eu penso em tudo isso, sabe? Como que nós podemos, como sociedade, colocar de alguma maneira que esses pequenos produtores possam ter mais tecnologia, possam produzir de uma maneira mais efetiva, e como a gente pode acabar com essa desigualdade tão grande e tirar essas 3 milhões de pessoas que estão nessa linha de pobreza, para que elas consigam ter uma dignidade humana. Eu acho que é isso daí. Maravilha. Eu tenho certeza que eu acho que esses problemas com essa sua participação nesses vários conselhos tão importantes, né, como o conselho, os que você citou aí, eu tenho certeza que você vai conseguir encaminhar esses problemas de uma maneira satisfatória, viu? Eu tenho certeza disso e tenho certeza também que com essa sua porção agregadora, com essa sua visão holística sobre o setor, eu acho que você vai muito longe, vai nos ajudar muito, viu, Tereza? Obrigado demais pela sua participação aqui, viu? Querido, eu que agradeço muito, ó. Um beijo aí para você e para todos os nossos amigos que eu acho que, eu tenho certeza que vão ouvir o nosso bate-papo, né? A nossa prosa, né, Carlão? Pois então, é, a nossa prosa é sempre uma prosa muito boa, né? E, enfim, você, o Domingão do Carlão, o Fala Carlão, tudo, onde o Carlão estiver, você está junto aqui com a gente, viu, Tereza? Obrigado, querido. Conta comigo e quero te ver aqui na Rural. Quero que você venha aqui tomar aquele café comigo. Estou te esperando aqui. Com certeza eu vou. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão, hoje com a participação da Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Uma honra para nós, uma honra aqui para o SBA, o Canal do Boi, fazer esta prosa tão maravilhosa. Obrigado, viu, Teca? Forte abraço. É isso aí, pessoal. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Um forte abraço e até lá.